anjos do céu te conduzam na estrada da fé. Parabéns pra você, você mereceu renascer. Entre tantos bilhões você mereceu renascer. Tenha fé nesta vida e na vida futura também. Que os anjos do céu te conduzam na estrada do bem. Parabéns pra você, você mereceu renascer. Entre tantos bilhões você mereceu renascer. Tenha fé nesta vida e na vida futura também. Que os anjos do céu te conduzam na estrada do bem. Que os anjos do céu te conduzam na estrada do bem. Que os anjos do céu te conduzam na estrada do bem. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos. Eu vou falar boa noite, eu só falo boa noite para vocês, né? Tudo de noite, então boa tarde, pode fazer diferente. Todos sejam muito bem-vindos à nossa casa na noite de hoje. Com muita alegria e satisfação, depois de 3 anos, a gente retoma a nossa palestra de aniversário, 75 anos, né, do nosso Emmanuel aqui. Então, fico muito feliz mesmo pela presença de todos e depois a gente vai confraternizar lá um pouquinho. Hoje está esclarecido o tema da palestra, mas é segredo, ele vai falar. Depois ele explica. Eu queria parabenizar o Dr. Jamiro, que além de médico, ele é catedrático também, né? Professor, então pelo dia do professor. Tem professor mais fora da minha mãe? Tem, é menino. Então, Gladys também, então, feliz dia dos professores para todos aí. Sim, é com muito sacrifício que vocês preenchem o vazio que existe entre as duas nossas torneiras, né? Então, com muito sacrifício, então que todos sejam muito bem iluminados nessa profissão e sem ela nenhuma outra existe. Joia? Então eu convido a todos nesse momento a se colocar de maneira confortável na cadeira e através de uma respiração lenta e profunda vamos acalmando os nossos corações, os nossos pensamentos, procurando pouco a pouco nos desligar dos nossos problemas, das nossas aflições, das nossas angústias, para que na noite de hoje a palestra, baseada nos ensinamentos do Cristo, possa nos encontrar de maneira receptiva. Que possamos abrir os nossos corações para esses ensinamentos do nosso irmão maior Jesus, que há mais de 2000 anos nos deixou a regra do bem proceder. E certos da presença de Jesus aqui entre nós, pelo compromisso assumido por Ele mesmo, de que quando estivessem falando em seu nome, ali Ele estaria no meio deles. É com essa certeza que vamos iniciando a nossa reunião com a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Agora vamos lá. Pessoal, boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui, depois desse período que as pessoas ficaram mais reclusas, né, nos seus locais. E é muito gostoso poder rever as pessoas. É muito gostoso poder estar juntos, né? E na hora de escolher o tema, um monte de coisa passou na cabeça. Falei, quer saber? Aí peguei o evangelhozinho assim.
rezei, pensei aqui no espaço físico daqui, e pedi que o tema fosse escolhido por eles. Aí abri o Evangelho. Sabe aquilo que não dá dúvida? Já cai no início do capítulo. Assim, esse aqui, ó. Vai! Né? Método científico. Esse foi muito bom. E o capítulo... É o capítulo 17, que ninguém lembra assim por número, né? Parece, os evangélicos sabem tudo, né? A linha, não sei o quê, né? E fala, nossa, você decora toda a Bíblia, só precisa exercitar mais, né? Decorar, já decoraram, agora precisa fazer um pouquinho mais. Assim como a gente também, que é sedes perfeitos. Esse é o capítulo, e a gente já descobriu que nós estamos muito longe disso, né? E essa é a grande vantagem. Como é que a gente vai fazer alguns passos para tentar diminuir um pouquinho isso? O capítulo começa tão bem que ele diga: mas eu vos digo, amai os vossos inimigos. Ele já começa fácil, né? Uma coisa que nós temos muita facilidade de fazer, né? Fazei o bem aos que têm ódio e orai por aqueles que perseguem e caluniam, para seres filhos de vosso Pai que está no céu, o qual faz nascer o sol sobre bons e maus, e vir a chuva sobre justos e injustos. Se vós não sois, senão os que se você amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também os gentios? Sede vós logo perfeitos, como também nosso Pai Celestial é perfeito. Mateus. Então, o que significa isso? Nós estamos muito longe da perfeição, nessa existência, na existência da Terra, temos que melhorar bastante. Mas foi dado várias pistas para que a gente possa ir melhorando a cada passo. Uma coisa que a gente vai ter que combater muito é o nosso orgulho. E isso é difícil. Porque esse orgulho faz com que a gente patine várias encarnações. E o orgulho não é só achar que tem um título e é importante, é às vezes ter dificuldade de pedir perdão, de oferecer perdão, porque a gente não deixa, está com orgulho ferido. Se a gente pegar várias coisas ao longo da vida, né, muitas guerras por causa de orgulho, né, ou cobiça, que queria juntar mais terras, invadir terras distantes, sem saber para quê. Era questão de aglomerar quanto mais coisas, melhor. E subjugar os outros, né? Então tudo isso era uma coisa muito cruel, muito rudimentar, que ainda continuamos vendo nos dias de hoje. Mas por que ainda tem até os dias de hoje? Não se esqueçam que são várias encarnações. Quem fez muita coisa errada tem que voltar no lugarzinho que faça aquilo também. Então está tudo certo. A gente olha por um prisma aqui momentâneo e acha que o mundo está uma bagunça. Não está. Está bem melhor do que já foi. Não acredito? Nossa, já foi muito pior. Por muito menos as pessoas duelavam, hoje duelam com outras armas, né? Até com as suas motos e carros, mas faziam coisas que não tinham muita razão. Lógico que sempre vem alguns espíritos iluminados que nos ajudam bastante. E a gente às vezes vai aprimorando a cada passagem para se tornar um pouquinho melhor. E aí no capítulo logo a seguir, ele já fala sobre o homem de bem. E eu vou ler o Evangelho como está, que é para não ficar interpretando por enquanto nada. Mas veja como isso vai caindo assim, muito parecido com alguns dias muito próximos a gente. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos. Pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que se queixar dele, enfim, se fez tudo aquilo que poderia fazer pelos outros que estavam próximos dele. Vamos adiante. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submeter-se em todas as coisas à sua vontade.
tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. As pessoas ficam muito preocupadas em amealhar coisas materiais e esquecem de fazer progredir a sua parte moral e a sua parte espiritual melhor. E quantas vezes se perdeu por causa disso? E aí tem, nesse capítulo também, a parábola do semeador, que vai explicar isso um pouquinho mais claro para todos nós. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações e as aceitam sem murmurar. A gente começa a reclamar, por que comigo? Né? Mas é impressionante, dá a impressão que a nuvenzinha solta raio onde eu estou. Né? Não é, gente. Cada um tem as lições que são necessárias e ninguém carrega fardo maior do que necessita. Dura é a nossa compreensão. A gente sempre fala que reza o Pai Nosso de jeito atrapalhado. A gente repete aquilo, parece uma ladainha, a gente não presta atenção no que fala. Quando ele está rezando, seja feita a dele, não é a nossa. E a gente quer que seja feita a nossa. E a gente pede e quer que seja feita a nossa. Isso não é a vontade dele. Então por que a gente não aprende e faz direito, né? E por que eu estou patinando? Se está patinando, é quem precisa aprender a sair do lamaçal. E assim vai. Só que às vezes nosso orgulho não dá nem para pedir ajuda. A gente quer fazer tudo sozinho, cabeça dura, né? Eu me coloco nesses. Há quanto tempo, quando não tinha o GPS, essas coisas todas, você ia num local, em vez de pedir informação, onde é que fica tal lugar? Não, eu acho que eu sei onde é. E depois de passar umas 3 vezes no mesmo lugar, e isso a esposa fala, para e pergunta. Não, eu sei, já estive aqui, Sussa, tranquilo. Aí depois de um tempão você para e pergunta, onde é que tá? Não é aqui, é do outro lado. Você já passou, mas, né? Por quê? Orgulho, cabeça dura, né? Não quer dar o braço a torcer. Já fiz muitas essas bobagens. Hoje faço menos. Porque você melhorou ou não? Porque tem o GPS. Não, brincadeira. Eu tenho perguntado com um pouco mais de frequência. Mas como é bom reconhecer os nossos erros, melhor ainda, é poder rir deles. E saber que a gente pisou tanto na bola, falar, nossa, como eu era grosseiro. Hoje eu sou menos grosseiro. A lixa do aprimoramento de cada um depende de quantas arestas nós temos. Quanto mais grosso, lixa grossa, e aí a dor é grande, incomoda. Quando estamos melhorando, aí já passa por acabamento, uma lixa mais fina, mas tem que continuar ainda ajeitando a nossa superfície, que é muito irregular e muito atrapalhada. E veja só que aqui tem condições tão tranquilas. Continuando aqui mais detalhes do homem de bem. Homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa paga ao mal, torna-se com o bem. Toma a defesa do mais fraco contra o forte e sacrifica, atenção, e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Não é conveniência. Se isso não é correto, por que eu vou continuar fazendo uma coisa que não é correta? Porque a gente vai ser conivente com muita coisa, né? Então, não é bom para a gente. Encontra a sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, das consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros, antes que em si mesmo, de tratar os interesses dos outros antes dos seus. O egoísmo, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa. Então veja quanto a gente precisa exercitar. Quando se trabalha na casa espírita, a gente consegue ver já isso muito claro. Quando vem alguém em busca de um passe. Entra, bem-vindo, conhece aqui a casa? Não. Seja bem-vindo, vai ter o passe daqui a pouco, os dias são esses, os horários são esses. Senta, recebe o passe, sem que você saiba quem é. E você vibra com amor, com carinho, com acolhimento, para o irmão que você não sabe quem é. Olha que coisa boa. A gente exercita, aqui é fácil, né? Porque está tudo iluminado, né? Mas se a gente fizer isso ao longo do nosso dia a dia, vai ser muito bom. Por que não ajudar no caminho quem está lá?
não importa quem seja. E às vezes, mesmo com grosserias que você recebe. Se você acha que fez, então vai, se quebrar, se quebra sozinho, não vou avisar mais. Certa feita eu estava entrando no hospital, lá no Hospital de Clínicas da Unicamp tem uma rampa, né, que dá acesso ao terceiro andar. E nessa rampa estavam lavando. E tinham vários daqueles obstáculos, aqueles triângulos, chão molhado e tal. E vinha um senhor deficiente visual com a sua bengala, e eu me aproximei dele andando e falei assim, o senhor precisa de algum auxílio? Não, eu sei andar muito bem assim. Não, eu queria lhe avisar que está cheio de obstáculos que estão lavando parte da rampa. Se o senhor quiser, a gente pode talvez desviar deles com mais facilidade. Então tá bom, vou aceitar. Aí pegou no meu braço, né? Vocês sabem conduzir pessoas que não enxergam? Você não pega pelo braço e leva, ele segura o seu e você vai, né? Então estávamos andando e fomos até lá. O senhor está indo aonde? Eu estou indo no ambulatório de neurologia, no elevador, vou levá-lo até lá. E ele foi batendo papo, e quando entramos no elevador, para levá-lo ao andar que ele precisava, entraram alguns alunos e falaram assim, ô professor, tudo bem? Tudo bem. Você é professor aqui? Eu falei, nas horas vagas sou, faz umas coisas aqui. Ele falou, mas você está me ajudando, você sendo professor aqui? Eu falei, professor é momentâneo, eu sou só mais um aqui, né? E olha, que prazer poder ter trazido o senhor até aqui. Você me desculpa, eu fui muito rude com você no início, nem percebi. Eu só achei que podia ter complicações daquela pista molhada lá e com um monte de plaquinha no meio do caminho, não muito bem orientado. Muito bem, um bom dia para o senhor, essas coisas. Não fiz com interesse de nada disso e foi muito gratificante. Para quem? Para mim, gente. Para ele, pode até ter sido ficado grato, mas eu me senti muito bem. E foi muito gostoso poder fazer alguma coisa, mesmo que no início leve uma chapuletada, a vontade de falar, então vai, cai aí, vou ficar só perto. E a gente pensa isso às vezes no trânsito, né? Passa um apressadinho, tá vendo? Também que vai uma multa ali na frente. Gente, está na consciência dele, fica tranquilo. Mas esse exercício é permanente. Fui certa feita numa farmácia lá, tinha acabado de sair de uma casa espírita, trabalhando lá. Aí parei para comprar algumas medicações, entrei e um rapaz me fala, eu tenho uma criança pequena, ela precisa tomar leite e está acabando. Você poderia comprar uma lata de leite para a gente? Eu falei, posso, só que eu não sei qual que ela usa. Que leite que ela usa? Aí eu, eu falei, vem comigo e mostra a lata, porque esse tem tanta lata lá, acho que eu vou me perder. E aí ele entrou, o pessoal olhava já porque estava com uma roupagem um pouco mais gasta, um pouco mais difícil, né? Ele falou, essa aqui. E estava em promoção, duas saíam um pouco mais em conta. Eu falei, então vamos levar as duas, né? Só pode dar as duas? Eu falei, sim. E ele ficou tão assim, falei, tá aqui as latas, e ele saiu da farmácia e foi aguardar lá fora. Nisso tinha aquele pessoal para ser atendido, né, no balcão para pedir remédio, tinha gente na minha frente, tinha outra atrás, aí já começaram os comentários. Esse pessoal pega isso e vai vender para comprar droga. Eu não faria. E eu quero. Porque eles pegam, sabe? Aí o cara da frente não se conformou com não ter respondido. Eles podem vender para outra coisa. Vai ficar na consciência dele, né? E se fosse você, furava, abria e furava. Porque senão ele vai ver que a lata já foi usada, não vai poder vender uma lata nova. E se fosse você, faria isso. Eu continuo deixando a consciência dele. Né? E aí a pessoa de trás também entrou na jogada, começou a falar. É porque o pessoal usa muito dos outros. Ele me pareceu muito sincero. Então, se ele fez inadequadamente, está na consciência dele. Eu estou muito tranquilo. E foi muito agradável, cheguei, ele falou, muito obrigado. Você quer que eu arrume a calçada onde você mora? Tem grama para cortar? Eu falei, felizmente eu moro num lugar que já tem gente, faz um apartamento, aí é tranquilo. Mas muito obrigado. Como é que eu posso fazer para retribuir? Cuida bem da criança. E cuida daqueles que também têm dificuldade no caminho, quando você puder. E fui embora. Foi muito gostoso. Então, exercitar isso no dia a dia depende muito mais da gente. Quando eu acordo, se eu vou passar um dia irritado ou não, já começa comigo. Já zera. A gente dá um reset quando dorme e depois acorda.
É que nem quando o computador trava, a gente desliga e liga de novo. Não tem esses negócios? Não sei por que funciona isso, mas para a gente deve funcionar também. Quando você descansa, quando você é intuído, tem uma série de arestas que podem ir para o lugar com mais tranquilidade. E assim vai. Então é isso que a gente deve começar a exercitar com a gente. Difícil? É, gente. A gente tem recaída, a gente julga os outros, a gente faz maledicência, não tem certeza daquilo, espalha boato para frente, replica a conversa que às vezes não tem necessidade. É que nem lá na escola, né? Quando o pessoal fazia aquela bolinha de papel e vumba, jogava não. Aí pegava na cabeça de um, já pegava, já jogava no outro, daqui a pouco está a classe inteira jogando papel. Se você joga, pega o papel e guarda, vem outro joga, não tem graça jogar em você, você não revida. Não vai virar bagunça, né? Então, mas a gente às vezes naquela fase, né, joga, aí daqui a pouco joga e faz aquela bagunça toda, né? Então é isso. Fazer arte a gente faz? Faz. Eu lembro quando eu ia estar acho que no ginásio, e era um corredor comprido. Então tinha uma entrada aqui e uma entrada lá no fundo. Aí vinha uma colega minha que entrou lá no fundo. Aí eu peguei o apagador da professora, manja? Aquele que coloca na porta para quando abrir, cair. É coisa de arteira, né? E aí, qual foi minha surpresa? Que quem entrou foi a diretora, porque ela entrou naquela porta antes. Com aquele guarda-pó branco. E aquele apagador com aquele giz amarelo, manja? Marca tudo. Ela abriu, pumba no guarda-pó dela. Eu lembro que era um dia frio. Eu estava com um lenço aqui no pescoço, um lenço de seda que ele coloca por dentro da camisa. E ela entrou, eu falei, caramba, né? Aí o pessoal tudo coá, claro, né? Ela falou assim, quem fez isso? Fui eu. Por que você fez isso? Porque tinha uma colega minha que eu ia fazer uma brincadeira com ela, ela entrou logo depois da senhora. E foi isso. Ela chegou bem perto, assim, eu falei, agora vai, né? Deixa eu arrumar seu lenço que não está muito adequado aqui no pescoço. Não faz mais, tá? Presta atenção que pode acontecer. Obrigado. Eu pensei que eu já ia ser suspenso para a diretoria. Mas o fato de ter sido sincero, acho que ajudou, né? E por isso que é interessante. A gente tem muita vergonha de algumas coisas que a gente faz. E aí não quer comentar isso. E leva aquilo por tanto tempo. E depois quando a gente fala, o pessoal não dá a menor importância. Olha quanto tempo se perdeu fazendo aquele monte de sensações que eu devia ter contado. Então, esse caminho é muito desgastante e muito ruim com o tempo. Nesse capítulo do Evangelho, também fala dos bons espíritas, que logicamente não é para a gente, porque ele fala de uma série de recomendações que tem que dar aqui pelo conhecimento que a gente tem, tiver dar exemplo e a gente atrapalha um pouco. A gente está mais para espiriteira do que para espírita por enquanto, né? A gente esquenta muito rápido as nossas tensões, às vezes necessárias. Parábola do semeador. Naquele dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à borda do mar. E vieram para ele muita gente, de tal sorte que, estando em uma barca, se assentou, e toda a gente estava em pé na ribeira. E lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que saiu a semear um semeador. E quando semeava, uma parte das sementes caiu junto à estrada, e vieram as aves do céu e comeram-na. Outras, porém, caiu em pedregulho, onde não tinha muita terra, e logo nasceu, porque não tinha altura de terra, mas saindo o sol a queimou, e porque não tinha raiz, se secou. Outra igualmente caiu sobre os espinhos, e cresceram os espinhos, e esses afogaram-na. Outras, enfim, caiu em boa terra e dava fruto, havendo grãos que rendiam a 100 por um, outros 60 por um e 30. O que tem ouvidos de ouvir, que ouçam. Ouvi, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o mal e a arrebata. É o que se semeou no seu coração. Esse é o que recebeu a semente junto da estrada. Recebeu, mas não fixou. Qualquer coisa arrebata, qualquer impulso nos leva a fazer as mesmas coisas que fazíamos anteriormente.
Mas o que recebeu a semente no pedregulho, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com gosto. Porém, ele não tem em si raiz. Ante essa pouca duração, quando lhe sobrevém qualquer tribulação e perseguição, por amor da palavra, logo se desencanta. Ele tem um pouquinho, gostei daquilo. Mas aí, qualquer coisa, eu estou com muito compromisso, não posso ir mais lá. Eu vou ter que abrir mão das coisas. Às vezes a gente precisa por causa das coisas materiais que nós precisamos. Mas às vezes nós damos desculpas para evitar de fazer algumas coisas que poderíamos persistir um pouco mais. E que receber a semente dos espinhos, este é que ouve a palavra, porém os cuidados desse mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e fica entruncado. Então é o indivíduo que entendeu, sabe que é importante, eu até leio o Evangelho, mas eu estou muito preocupado em fazer meu pé de meia, acertar minha vida. Posso fazer isso, mas não descuide. Continue lendo, continue praticando no dia a dia. Não precisa estar na casa espírita, nem em outro local. Mas a gente às vezes está tão atribulado com as coisas que a gente deixa isso no segundo plano. Infelizmente, aqueles que caíram em terra fértil e vai adiante. Então, essa palavra semeador a gente vai continuar jogando sementes. Mesmo nos locais que dá a impressão que não vai servir para nada. Mas quando a gente às vezes se surpreende como as coisas funcionam. Tem uma história antiga que diz que uma senhora pegava o ônibus e ela pegava aquele ônibus e ia jogando semente na estrada. Pelo jeito não ia dar muito certo, né? E ela fazia isso, naquele tempo abria a janela do ônibus, não era tudo ar-condicionado que nem agora, podia só jogava outras coisas também pela janela do ônibus, mas jogavam sementes também. E aí, o que aconteceu? Ela fazia isso sistematicamente, o pessoal ria, porque, pelo amor de Deus, você acha que vai nascer o quê, né? E aí, o que acontece? Depois de alguns anos, algumas foram adiante. Pode ter chovido, levou para a terra que falava um pouco melhor, e aí se edificou e foi adiante. Então, que a gente, mesmo que pareça que as sementes vão ser jogadas fora, continue semeando. Porque uma ou outra acaba vingando e pode fazer diferença. Vocês já passaram em algumas matas, alguns locais, que de vez em quando tem alguns ipês amarelos. Do nada, aparecem uns ipês amarelos. Tem muitos locais aqui em São Paulo que isso acontece e alguns locais também indo lá para o Mato Grosso. Uma empresa, um tempo atrás, pegou sementes de ipê amarelo, sobrevoou do helicóptero e foi jogando ao oléu essas sementes. E por isso que às vezes no meio de um local que não, aparentemente não teria ipê amarelo, acabou nascendo ipês amarelos. Bem interessante. E não são vários juntos. É um aqui, outro para lá. É bem interessante. Semear, entender a importância de semear, mas entender também que os desígnios podem ser diferentes. Tem uma história antiga de um rapaz que ia buscar água para poder nutrir a casa grande. Então o que ele fazia? Pegava 2 baldes, trazia os baldes ali naquela taquara de madeira, ia até lá à beira do lago, colhia a água, trazia de volta. Um dos baldes estava furado, tinha um furinho, e aí vinha pingando água no caminho. Fez isso durante muito tempo. E o balde, como nas fábulas, falou com ele: eu queria pedir desculpa para você. Por minha causa, você é obrigado a trabalhar mais. Você podia ter trazido mais água na volta. E como eu venho pingando, e você chega só com metade da minha água, eu faço você trabalhar mais vezes. Falei: você viu que você vai sempre do meu lado direito? Falei: vi. Observe o caminho na ida e observe o caminho na volta. Aí o balde prestou atenção. Lá vai ele, vazio, olhando aquela terra meio ressequida, a grama meio sem graça. Quando ele volta, cheio de flores do campo do outro lado da trilha, que conseguiram se manter assim por causa daquela pequena irrigação das gotinhas que pingavam ao longo do caminho. E aí o rapaz levou ele para dentro da casa e falou assim: e olha que arranjo que está em cima da minha mesa. Era um arranjo de flores do campo, exatamente daquela trilha por onde eles passavam. Aquilo que parece um defeito
aquilo que parece uma limitação, pode ser uma oportunidade imensa de fazer a diferença, a parar arestas anteriores e principalmente servir de exemplo para os outros. Os exemplos que eu gosto muito de citar para os nossos alunos, que às vezes o pessoal fica com tanta dó dele, que aí se eu vou falar com o paciente, eu acho que eu vou passar mal. Eu não me sinto muito bem, acho que a pressão cai. O que você acha que eu preciso fazer? Eu falo, você precisa ver mais paciente. Porque está precisando sensibilizar um pouco. Você está muito centrado no seu umbigo. Você vai ficar com dó de você, tendo um paciente que vai ter pouco tempo de vida, porque está com uma doença avançada, e você fica com dó de você? Quem será que está precisando mais? Você ainda vai lá e ainda consola? Ele ia consolar você que não está bem? E aí ficou meio assim, mas eu tenho muita dificuldade, vamos juntos. Aí fomos juntos, ele conversou, ufa, consegui. Não, não acabou, vamos ver outro. Vamos ver outro. Aí já pega no tranco, aí já vou falar, agora você fala sozinho, vou ficar só olhando. E assim foi. Então, não é simplesmente falar, entendo, então deixa quieto. Propicia que ele tenha a chance de se desenvolver, pega no tranco às vezes, né? Se deixar muito tempo, vai passar o tempo e acaba não fazendo muita coisa. Então é isso. Perceber isso, mas isso pode ser feito de uma forma amorosa, não precisa ser na base da pancada, nem da punição, nem nada, né? Algumas pessoas sempre acham que tem mais sorte, menos sorte, né? E a gente às vezes acha que a vida é uma sorte. Não, é uma questão de o que se planta, o que se colhe. Como é que vai ser o meu futuro? Depende do que você planta hoje. Mas eu não sei como é que vai ser lá na frente. Viva cada momento, construa bem o presente, o futuro é consequência. Na semana passada, me chamaram para assistir um filme. É um projeto que está no Brasil todo, mas tem grupos pequenos. O nome do projeto eu acho meio esquisito, mas é interessante. Chama Cine Clube da Morte. Eu falei, como é que é o negócio? Cine Clube da Morte. Eu falei, tá, e vocês querem? A gente vai passar um filme, gostamos que você ajudasse a comentar o filme. E o filme, aí você assiste na hora e comenta. Eu falei, ótimo, isso é bom, a beça, né? Vamos lá. Então vamos nessa, né? Tudo bem. O filme eu já tinha assistido, ainda bem. Chama Invasões Bárbaras, não sei se alguém assistiu, é um filme de 2003, um filme canadense. Que cuida da morte de uma pessoa que está com câncer, meio avançado, e ele faz um sistema lá de levar sua morte adiante. E aí tem e foi muito bem bolado, porque assim que terminou o filme, estava todo mundo já meio sentimental. E aí faz, enquanto passa os caracteres, pense como você imagina que seria a sua morte. Aí você já vê metade do público chorando, eu também. E aí depois, foram 5 minutos nisso, agora vocês têm 5 minutos para compartilhar com quem está ao seu lado o que você pensou. E seja gentil para que ouça os outros também, né? E a partir daí, quem quisesse falar, falava as coisas que quisesse. Foi muito interessante. Porque as pessoas, muitos têm uma visão mais ampla, outros têm uma visão muito limitada e outros vivem com medo o tempo inteiro. Então é bem interessante a gente poder trocar ideias, e para aqueles que sabem que a morte praticamente é só uma passagem de um lado para o outro, mesmo a gente sabendo, a gente vacila. Então veja como é interessante, a gente não está tão preparado como a gente se diz, né? Aí o pessoal, eu gostaria que acontecesse isso, fazer um playlist para tocar quando eu estivesse indo embora, e não sei o quê. Aí eu falei, pessoal, eu acho que eu vou para o improviso, porque se eu faço um negócio tão organizadinho, eu morro de outro jeito, é bem possível que dê tudo errado, né? Imagina que eu cair no mar e morrer lá, ninguém vai me achar também, então meu playlist vai ficar para onde? Então é melhor eu viver cada dia e ver como é que é. E eu sempre falo que você deve viver cada segundo como se fosse o último, porque um dia você acerta, então é bom você estar bem zerado com as tuas contas para ficar mais tranquilo. Eu trouxe aqui um dado para que a gente entenda como as nossas maneiras de pedir as coisas, ou mesmo de sortear as nossas coisas é um pouco diferente. A gente vai pegar esse dado, jogar assim, segurar e ver que número sai, tá bom? Muito bem. Podia jogar, segurar e ver que número sai para você. Cuidado com a cabeça, sua e dos colegas. Isso. Quanto deu? 2. Pode fazer também a mesma coisa? Joga e segura. Uau! Deu? 5. Dá para o papai também, vamos lá. 1. 1 também. 4. Pode jogar. Cuidado com o nariz, hein? Brincadeira. 5.
6. Ah, bacana. 6 também. 2. Ok? 6. Pode passar aqui para frente, eu acho que já deu. Puxa vida, as pessoas que tiram 6 falam assim. 6. Aqui tirar um, falar 1, né? Eu combinei qual era a regra do jogo? Era quem tirasse o número menor. Parabéns, você tirou 1, né? Parabéns para você. É muito fácil elogiar quem tira 5 e 6. É muito fácil elogiar quem está indo bem. Mas quem mais precisa de atenção é quem está tirando nota baixa. E você tem que chegar mais perto, ajudar mais, né? Então, elogiar quem está indo muito bem faz parte e é muito bom. Mas o mais legal é quando a gente pode tentar fazer com que aquele que não está indo tão bem possa ir adiante. Eu vou pegar o dado, já que você tirou 1, você vai ter a chance de me ajudar aqui. Tem essa casinha aqui, que tem 2 portinhas. Eu vou colocar o dado em uma delas. Qual que você quer que coloque? Da esquerda ou da direita? Da sua esquerda, desse lado de cá. Aqui não quer trocar não, né? Tá bom. Então tá bom. Colocamos aqui o dado, muito bem. Vocês viram que eu coloquei o dado na esquerda de vocês, né? E num passe de mágica, não está mais. Viram que coisa impressionante? Difícil isso, não? Vocês querem ver o outro lado? Querem? Eu mostro, veja. Também desse lado também não está o dado. Viu que coisa bacana? Mais alguma sugestão? Hã? Abrir as duas. Uma e duas. Uma e duas, e não está nem do lado nem do outro. Mais alguma coisa? As duas juntas. Uma e duas juntas. Veja, as duas juntas e a gente também não vê nada aqui. Mais alguma coisa? As 4. 1, 2, 3 e 4. Viram só que coisa impressionante? Veja como a gente não sabe pedir as coisas, depois a gente reclama. Eu fiz exatamente o que vocês mandaram, aquele cara é muito burro, faz tudo errado, não é para fazer assim. Gente, a gente reclama. Eu fico imaginando as suas orações, você pedindo as coisas. Só agradece o que tem, tá bom, gente. Vocês vão pedir errado, não vai dar tudo. Pede direito. Qual seria a forma melhor para pedir isso? As 4 ao mesmo tempo. Aí seria diferente, né? 1, 2, 3, 4. Então as 4 ao mesmo tempo ficou um pouco mais tranquilo, né? Mas aí você tinha falado para colocar na sua esquerda. Ainda bem. Que se você pedisse para colocar na direita, olha só o que podia acontecer aqui. Se fosse na direita, e agora? Aqui não está. Aqui também não está. Mas vocês queriam que abrisse as 4. E assim as coisas podem ser tão materializadas ao nosso redor, eu tenho certeza que está lá, quando de repente você tem a certeza de sumir daqui e ter outra oportunidade. Quem sabe de poder ir mais adiante, uma nova existência, com outros tipos de sorte, e a gente vai ajustando as nossas coisas. Então, o fato da gente poder fazer as nossas coisas, ter oportunidade de refazer, de melhorar, faz toda a diferença do mundo. Mas para isso, sozinho às vezes é muito difícil. Quando a gente lê, a gente entende algumas coisas. Quando a gente faz o Evangelho no lar, outras pessoas têm percepções diferentes. Quanta gente já leu o mesmo capítulo e tem uma interpretação também, fala, caramba, parece que eu nunca li esse pedaço. Acho que eu devo ter pulado, eu dormi, cochilei nessa fase, não é possível. Como é que tem essas outras interpretações? E quando tem um grupo de trabalho, um grupo de apoio, um dá um toque para o outro. Acho que você está pisando na bola. Aquele dia você foi tão grosseiro com as pessoas, você devia estar meio irritado. Mas a gente poder ter confiança de um chegar e poder contar isso para o outro. Sem que a gente se fique tão, nossa, me pega no pé o tempo inteiro. Não, tem maneiras carinhosas de falar. Às vezes vai dar um passe, nossa, parece que baixou o santo, né?
É tanta gesticulação que o pessoal fala, aquele passo era bom, porque aquele já fungava, tossia, né? Quando na verdade o mais importante é a vibração que se faz e não as pantomimas que podem vir. Lógico, algumas entidades ainda têm essa manifestação, que é bem tranquilo, mas aos poucos também vai se adequando, né? Para evitar de ter uma coisa muito espalhafatosa. Tudo isso é importante porque também lembra aqueles que iam buscar as reuniões para ver os efeitos físicos da mediunidade. Queria ver materialização, queria ver o espírito comunicante, que é muito legal, mas aos poucos, na hora que a gente vai melhorando isso, eles continuam influenciando, mas não precisa fazer tanto gasto de energia se materializando para que os outros percebam que existe um espírito ali. Felizmente a gente já melhorou bastante. Saber lidar com as nossas coisas, com as nossas dificuldades. Às vezes as coisas acontecem, a gente tem muito carinho, né, pelas coisas aqui. E de repente alguns estragos acontecem no caminho. E nesse... Nossa, gente. Tava tão bom o negócio aqui. E agora ficou uma bagunça, hein? Ai, de vez em quando algumas doencinhas acometem a gente, né? Até mesmo para a gente tomar jeito, né? Aprender a consertar as coisas. A gente fala, estava tão adequado, mas a gente tem chance de poder melhorar. E quando a gente faz isso, a gente pode voltar a ser o que era, com um pouco mais de tranquilidade. Então, as oportunidades estão sempre aparecendo, nessa ou em outras passagens. Então, que a gente entenda isso. Momentaneamente, estou precisando de um apoio, de um remedinho, mas o principal é como a gente lida com isso. Como que a nossa cuca vai fazer? Se tem uma limitação, o que eu posso fazer? Porque a gente às vezes bloqueou, não faz mais nada. Ó dia, ó céu, ó azar, ó por que comigo, né? E aí fica ali patinando. Se aconteceu, vai adiante. Acho que vocês conhecem o gigante deitado, né? Que teve uma série de atrofias, foi ficando cada vez mais debilitado, mas fazia as palestrinhas dele deitado. Isso é no tempo do Chico. E ele tinha um bom humor danado, né? Falava das coisas, das limitações dele com uma tranquilidade que as pessoas ficavam até envergonhadas disso. Eu tenho uma grande amiga que é cega de nascença e quando eu passava por ela, eu falava: bom dia, eu Jamiro. Pelo tom de voz ela sabia quem era e ela respondia gentilmente: prazer em vê-lo. E aí a gente não valoriza algumas coisas. Imagina que quando a gente convive com pessoas com dificuldades, a gente começa a valorizar pequenos detalhes. Tinha uma mesa de café, onde tinha o café, o açucareiro e a garrafa. E aí algum iluminado pegou o café, pôs a garrafa para lá, pôs o açucareiro para cá. E a pessoa foi e... não tem a menor ideia onde está a garrafa. Muito menos que o cara levou um açucareiro para a mesa dele. Que coisa, né? Lógico que quem vai olhar, a garrafa está aqui, traz para cá. Mas quando você lida com algumas dificuldades, por que não facilitar para o próximo? A gente às vezes pensa só na gente naquele momento. Estou saciado. Então tá bom. Já tá bom assim. Então é só para ver como a gente, quando convive com essas dificuldades, a gente valoriza um pouco mais. E aprendemos uns com os outros. É muito mais fácil. Mas o nosso orgulho às vezes não deixa. A gente acha que sabe mais, que aquela pessoa tem muito pouco a oferecer. Todo mundo tem uma história de vida muito grande. Não é grau de escolaridade, é grau de existências. Quantos dos nossos irmãos iluminados vieram uma condição sem estudo, muito humilde, simples, mas fazendo bem ao próximo. Né? O próprio Emmanuel, 50 anos depois, né? Como escravo, mas cuidava, levava inclusive castigos para evitar que os irmãos levassem aquele castigo, que estavam mais debilitados. É outra alma, né? É outra percepção das coisas. Então, fiquem tranquilos, nós estamos bem longe disso, temos muitas encarnações pela frente, mas se a gente puder ir acertando o passo nessa, já ajuda muito.
já melhora bastante. E a questão é a gente abrir os nossos olhos e enxergar melhor as coisas. Deixa eu ver se isso aqui dá certo. Eu tenho aqui uma bolsa. Quer ver a bolsa? Quer ver o que tem na bolsa, por favor? Não abre para não cair o que tem dentro, senão cuidado, né? A gente não valoriza as coisas, a gente acha que, nossa, para que tem um negócio desse, uma bolsa vazia, né? Mas quando você abre, você pode, olha só que coisa interessante. Nossa. Vou guardar minha bolsa. Eu tenho um narizinho aqui. 3 cordinhas. Uma cordinha, que cor é essa? Essa aqui é uma cordinha. E aqui uma cordinha amarela. Nós temos os grupos que vão se unindo, né? Grupos de escola, grupos de estudo, grupos de trabalho, e aí formam esses nozinhos. Grupo de família, né? E dá-lhe nó. E além do nó tem as arestas também, né? Cheio de aresta, cheio de nó, tudo atrapalhado, de vez em quando não desce, né? Fica entalado. Mas quando a gente coloca aqui um temperinho diferente, vamos colocar aqui um temperinho. Está dentro da bolsa também o tempero, viu? O que acontece? A gente pode talvez desfazer os nós, tirar as arestas e tornar uma coisa única. Enrosca menos. Então, para que eu vou deixar aresta? Para que eu vou deixar ponta? Para que eu vou deixar nó? Se a gente pode tentar deixar uma coisa mais tranquila. Deixar o caminho mais suave para quem vem vindo. Ajuda bastante. Então a gente tem a obrigação de fazer esse exercício permanente, fazer o melhor que a gente pode. Vamos ter múltiplas maneiras de fazer isso, múltiplas encarnações, mas quanto mais acerta em cada uma que a gente está passando, melhor. Tem gente que dá só na próxima, tem gente que já está comprometido nas próximas 6, né? Está com a agenda lotada para as próximas 6 encarnações. Vai ajeitando nessa que é melhor. Reconhecer as coisas, observar com carinho. Restituir pontos. Papéis. Vai se perdendo pedaços. Vai juntando os trapos. Os farrapinhos. Até você poder embolar tudo. Acho que agora não sai para mais nada. Pode jogar fora. Pode reciclar. Pode ver coisa que talvez ele tenha não visto. Pessoal, como se transformam as coisas, não é? A gente achou que estava tudo estragado, não ia poder fazer mais nada. É bom que fica tudo na manga, né? O mágico faz tudo na manga dele. E aí a gente consegue ver que estraçalhou, rasgou, moeu, juntou, e de repente a gente tem um negócio diferente, né? Quando a gente começa a unir os pontos, quando a gente começa a apoiar-se uns aos outros, faz toda a diferença do mundo. Então, para isso, os seres perfeitos,
O homem de bem é aquele que tenta melhorar-se sempre, é aquele que tenta colocar o interesse do próximo antes da sua comodidade, a sua vaidade. Se alguém está com sede, é preferível oferecer água que esperar que peça. Mas a gente pode, às vezes, oferecer e a pessoa também falar, está pensando que eu sou o quê, aleijado? Não, só quis ser gentil. Mas eu lhe respeito e fiquei contente de saber que a sua disposição te leva até buscar o que você precisa. Parabéns. Não vou ficar magoado com o que ele falou. Também a próxima vez não vou oferecer para ninguém. Cada vez que eu ofereço eu levo bronca. Aí eu tinha uma curiosidade. Essa menina que eu falei que é cega de nascença, me convidou para a gente bater um papo para grupos de deficientes físicos, deficientes visuais. Foi um encontro muito bacana, tinham muitos. E aí eu, com a minha curiosidade, perguntei como é que eles sonham, né? Será que sonha com imagem? Será que não sonha com imagem? O que vocês acham? Eu não sabia também. Aí eu pergunto, não sei, eu pergunto. Mais fácil perguntar para quem de direito. E aí, que ideia vocês têm? E como que é um médium cego, né? É que ele enxerga as entidades? E aí, tem ideia? O que vocês acham? Não sonha? Não sonha com imagem? Então vamos lá. Quem já enxergou um tempo e ficou cego ao longo do caminho, ele relembra as imagens, ele consegue fazer isso com as imagens, né? Quem é cego de nascença, eu falei, agora dançou, né? Não, ele sonha com as imagens que ele imagina quando coloca pelo tato. Ele não palpa o rosto, não palpa não sei o que, ele sonha com as imagens que ele constrói a partir do tato e dos outros sensores dele. Legal? E alguns médios conseguem ver os nossos irmãozinhos do plano espiritual mesmo sendo cegos. Olha, interessante, né? Então tem muita coisa para a gente aprender. É só um detalhezinho a gente fala, nossa, que confusão que é isso. E esse pessoal foi tocar instrumentos. E é um pessoal que não tinha ensaiado. Cada um começou a tocar, e não é para ler a partitura, porque eles não sabem ler, não lê, mas eles sabem tocar muito. E fizeram um som maravilhoso, com uma harmonia fantástica. Tão bonita, eu falei, caramba, lições e lições em cima da gente, né? A gente continua reclamando mais do que fazendo. E quando a gente vê isso, por que não enaltecer e fazer com que mais pessoas se sintam imbuídas de fazer isso, né? Acho que ajuda bastante. Falei muito já, estou cansando vocês. Então, o que a gente vai lembrar daqui? Primeiro, estamos em eterno aprimoramento. Não postergue demais as oportunidades. Faça enquanto está no caminho, vai seguindo, é bem legal. Falando de deficiente físico, eu lembro de um garoto, acho que eu já contei isso há um tempo atrás. Eu tinha ido a uma faculdade em outra cidade, fiz uma atividade, brinquei lá com algumas crianças, e falaram que tinha um rapaz, que tinha 13 anos, que estava mexendo com fogo e foi jogar álcool, e aquilo explodiu no rosto e ele perdeu as duas vistas, o globo ocular e tudo. Então, ele estava enfaixado. E de lá para cá, desse tempo que ele já estava lá, ele não queria falar com ninguém, não saía do quarto, nem nada disso. Aí falou, você vai lá conversar com ele? Eu posso tentar. Aí entrei, era um dia de manhã, estava uma brisazinha. Falei, bom dia. Não respondeu. Eu queria mostrar umas coisas para você. Ele falou, eu estou cego. Eu queria que você visse umas coisas aqui comigo. Ele falou, você é burro, cara? Eu falei que eu estou cego. Eu queria saber se a janela está aberta ou está fechada. Cara, eu falei que eu não enxergo. Não, eu perguntei só se a janela está aberta ou está fechada. Ele parou, tinha uma brisazinha e falou, está aberta. Está começando a enxergar. Aí ele ficou meio assim. Eu falei, se a gente ficar com raiva de tudo que aconteceu, a gente esquece de desfrutar o que a gente pode aprender no caminho. E comecei a bater um papo com ele. Sabe uma praia? Falei, pô, adorava a praia. Vivia, sempre que dava de férias eu ia para a praia. Sabe o que é nunca mais ver uma praia na vida? Eu falei, então, mas se eu descrever uma praia para você, que tem tanto de areia, areia mais mole, areia mais dura,
tem umas palmeiras, você consegue ter uma noção do que é uma praia, não consegue? Lógico, vivia na praia. Sabe que tem gente que é cega de nascença, por mais que eu descreva, não vai saber o que é uma praia? Ele falou, nossa, é mesmo? Eu queria te convidar para dar uma volta, você vai enxergar com os meus olhos, pode ser? Vamos tentar? Vamos. A gente já estava mais animadinho do papo, aí ele saiu, as enfermeiras tudo olhando, falou, sai do quarto. E tinha uma criançada que estava perto da pediatria fazendo uma algazarra danada. Aí eu falei, o que você está ouvindo aí? O que você está vendo aí, né? Brincando com ele. Tem um monte de criança. Que idade que ela tem? Que idade tem essas crianças? Sei lá, pela voz assim, parece ter uns 7. Vem cá, como é que você chama? Que idade você tem? 7. Falei, cara, você está enxergando melhor que eu já. E aí deu um abraço gostoso na hora de ir embora. E falei que ele tinha muita coisa para fazer, que a cuca era ótima. E que isso era uma limitação momentânea, né? E que ele pode se aprimorar de outras maneiras. Logicamente que tudo isso a gente é intuído porque minha capacidade é muito pequena, mas nessa hora a gente recebe informações do plano espiritual e pode ajudar quem está no nosso caminho. Então que a gente possa exercitar mais esse dia e ajudar no caminho, fica um pouco mais tranquilo, né? E para isso a gente tem muito que agradecer. E agradecendo, a gente... Você abriu o zíper aqui para mim? Aqui? Esse zíperzinho? Não, não tem. Tem? Tem? Tem. É fluídico. É que é ruim de abrir, né? Tudo bem com você? Ótimo. Podia fechar o zíper novamente? Eu só vou mostrar que não tem, né? Obrigado. E quando a gente pega esse aparentemente nada, né? E coloca aqui carinho, amor, compreensão, solidariedade, auxílio uns aos outros. Quando tiver difícil, a gente deve lembrar de bons exemplos. E quem sabe esses bons exemplos possam nos nortear a ver coisas que a gente não via. Olha. Tinha muito mais do que eu imaginava. E principalmente, exemplos muito bonitos. Que a gente possa ter em nosso coração as vibrações do nosso Divino Mestre Jesus, que nos deixou caminhos, pistas, para que a gente pudesse seguir. De vez em quando vacilamos, patinamos e temos outras oportunidades. Nos fortalecendo uns aos outros, dando apoio, a jornada fica mais leve e mais tranquila. A chance de realinhar nossos passos aumenta muito. Então, nesse momento, elevando nosso pensamento em Jesus, pedimos que traga no coração de cada um de nós e em nossas mentes muita luz. E que essa luz sirva para nos aquecer os corações, iluminar nosso caminho, mas também auxiliar a iluminar o caminho de quem nos cerca. Aqueles que estão muito próximos de nós, nossos entes queridos, aqueles que se encontram um pouco mais distantes fisicamente, mas que vibram na mesma sintonia. E como esse amor é tão grande, tão importante, que ele possa ir mais além. Que ele possa ir também tocar aqueles que não têm quem olhe por eles. Que também recebam esses fluxos de energia, de amor, de acolhimento. Que sintam que também são pessoas em caminho de melhora. Que sejamos sempre iluminados para poder dar os exemplos, acolher quem necessita e continuar crescendo a cada dia. Que nosso Divino Mestre Jesus ampare e ilumine a todos nós. Que assim seja. Muito obrigado, gente. E aí uma frase só para terminar a palestra, né? Aqueles de nós que tiver ouvidos de ouvir que ouçam, e aqueles de nós que tiver olhos de ver que vejam. Né? O trabalho está aí, né? Como Cristo garante, né? Ninguém vai ao Pai senão através de mim.
É óbvio, né, que não é para a gente se debruçar sobre o Cristo, né, pendurar no Cristo, mas sim fazer aquilo que ele, mais do que falar, né, exemplificou. Então, que a gente possa buscar nessas boas energias no nosso dia a dia e que a gente realmente aprenda, né, a oportunidade, né, de sermos úteis, né, a nós mesmos e ao próximo. Né? Então, quando Cristo fala, ninguém vai ao Pai senão através de mim, né, é a questão do amor e do auxílio ao próximo. Joia, muito obrigado. Muito feliz de ver a casa cheia de novo, né? 3 anos sem ver a casa cheia. Então, agora alimentamos o espírito, que o doutor pulou esse item, né? Que é alimentar o corpo, cuidar do corpo e do espírito. Agora a gente vai cuidar.